falar aqui sobre dois irmãos das Escrituras. Um é Esaú e o outro Jacó. Hoje eu vou fazer aqui uma comparação entre esses dois irmãos, baseado no que lemos nas Escrituras, certo? Um era Esaú, homem que gostava de caça, certo? Um homem mais centrado assim nas coisas, assim, vamos dizer assim, do cotidiano, né? Nas coisas do que se pode ver, nas coisas, nos afazeres do mundo, certo? E o outro mais dedicado, vamos dizer assim, à parte espiritual, mais ligado nisso. Agora, por que eu falo isso? Vamos fazer aqui uma breve análise. Bom, um certo dia, Esaú chegou de uma de suas caças, né? E ali cansado, fadigado e com fome, viu que seu irmão preparava um alimento, certo? Um alimento saboroso. E ele, no seu cansaço, disse: Me dê um pouco disso, dê algo, me dê isso para comer. E Jacó, já ligado na parte, vamos dizer assim, mais espiritual, né? A parte mais refinada da vida, aquela parte mais invisível, né? Vamos dizer assim, ele disse: eu dou, mas com uma condição. Qual é a condição que você quer? Ó, que você me dê a sua primogenitura, né? Ou seja, porque você nasceu primeiro, naquele tempo, certo? O homem, aquele povo de Israel, aquele povo que se nascia, né? Aqueles primeiros rudimentos do povo. O primogênito ele tinha direito, né? A ser abençoado, a primogenitura, né? E com ela que dali tinha direito a uma benção do seu pai, né? Certo? E Jacó, observando isso, não queria, sentia muito em ter que não ter esse direito, né, de ter a bênção de seu pai ali, por intermédio da sua primogenitura, né? E Jacó, vendo essa oportunidade da mão, apesar que, né, aparentemente não é uma coisa justa, mas ao longo da história vamos perceber qual grande justiça foi feita para Jacó, certo? Esaú não se preocupava com isso, para ele não interessava isso, ele estava ligado em outras coisas, né? Apenas em coisas assim da matéria e tudo mais, tanto é que seu comportamento de vida apontava para isso. Ele disse: ah, tá bom, então tá bom, você fica com o meu direito de primogênito e você me dá essa comida aí que você tem na mão e estamos resolvidos. Ou seja, ele pegou algo espiritual importantíssimo, que para o seu irmão era algo almejado, né? Algo querido, algo buscado, que ele enxergava mais o mundo nas partes invisíveis, nas partes espiritual. Ele queria muito isso, então ele aproveitou essa oportunidade e fez um acordo com seu irmão, adquiriu através dessa oportunidade, né? Vamos dizer assim, pelo menos em parte ali entre eles dois, esse direito à sua primogenitura, né? Aí ele pegou e Esaú simplesmente ignorou. Isso aí pra mim não é nada, né? Porque se ele trocou por um prato de comida, tá certo que estava com fome, mas isso para ele era relevante, assim como as escrituras falam: ó insensato aquele que diz em seu coração não há Deus e não vive as coisas de Deus, né? Então para Esaú era mais ou menos por aí, mas para Jacó não, isso era algo muito importante, certo? Que ele almejava, né, em seu coração. E ao passar do tempo, um dia sua mãe viu uma conversa de seu pai com seu irmão Esaú. E nessa conversa eles combinaram: ó, Esaú, traga lá, faça uma comida para mim, caça e traça uma comida saborosa para mim comer, para mim lhe abençoar. Seu pai Jacó foi abençoar, né, com direito à sua primogenitura, não sabia nada do acordo entre seus irmãos, né, que ele foi só entre eles. E
e assim foi. Mas a sua mãe, escutando a conversa, disse: Ó, meu filho Jacó, vá lá, prepara uma comida para o seu pai, leve a ele e se disfarce de Esaú, e que você vai ganhar a bênção do seu pai no lugar de seu irmão. Sim, com certeza é uma coisa, é um engano, algo não justo, né? Assim, pelo menos na primeira vista, porque é um engano, né? Mas assim Jacó fez. Ele questionou com a sua mãe que não ia ser amaldiçoado pelo seu pai se descobrisse tal ato, né? Mas mesmo assim Jacó foi. E Jacó almejava muito isso. Ou seja, a diferença entre Jacó e Esaú, que um não estava nem aí para isso, e o outro queria muito, né? Ser abençoado pelo seu pai. E assim foi. E assim aconteceu. E Esaú, quando chegou, viu o que tinha acontecido, que Jacó tinha sido abençoado e se enfureceu e Jacó teve que fugir, né, para outra terra. E ali ele conheceu sua futura esposa, onde o seu futuro genro lhe enganou, né? Ele trabalhou 7 anos, para quem conhece a história, e queria uma mulher chamada Raquel, e ele deu a sua outra filha chamada Lia. Então ele foi enganado, né? Também assim como ele enganou, eu acredito que ele estava colhendo aquela atitude sua. Apesar da atitude enganosa, mas o seu coração queria muito aquilo, aquela bênção. Queria ser muito abençoado, e queria ser muito ali um homem de Deus. Então Deus começou a enxergar aquilo. Eu acredito que Deus olhou para os dois, viu um que menosprezava, teve a chance porque nasceu primeiro, e menosprezava isso, não ligava, e o outro que nasceu depois não tinha chance, mas lutou pela essa chance. Então, a virtude daquele, do Jacó, que lutou pela essa chance, quis essa chance. E Jacó, um dia da seu retorno para a sua terra com suas mulheres e seus filhos, depois de muito tempo, se eu não me engano, mais de 20 anos, ele viu um ser. Ninguém sabe o certo, pessoal. Era um anjo, um homem, mas é um ser divino enviado por Deus. E ali ele lutou contra esse ser. Acredito, pessoal, que nenhum homem luta contra o anjo, mas Deus deu essa oportunidade, deu a capacidade àquele anjo para lutar com Jacó com o anjo. Em 50% pareado, eu acredito que cada qual tinha 50% de chance de vencer, vamos dizer assim. E quando Jacó terminou a luta, deu tudo de si. Ele deu tudo de si, ali foi ferido a sua coxa. Ele ali, ferido pela coxa, né, castigando e ferido, falou para o anjo, para este ser: Ora, me dê a sua bênção. Ou seja, ele lutou pela bênção, pela oportunidade da continuação da bênção de Deus, do Criador. Primeiro Abraão, depois Isaac e por fim Jacó. Por que Jacó conquistou, apesar dos seus erros? Porque queria ser abençoado por Deus. Ou seja, um que menosprezava, não estava nem aí, era um insensato, assim como as escrituras chamam, ó insensato, tu que não acreditas no Criador, nem nos seus preceitos. E o outro que, apesar que não nasceu com a chance, mas fez fez com que a vida lhe desse essa chance. Então Deus o abençoou com a bênção do terceiro patriarca, né, do povo de Israel. Então a virtude de Jacó foi isso aí, pessoal. Ele queria porque queria em seu coração ser um homem de Deus. Por isso que ele alcançou a sua bênção e foi trocado seu nome de Jacó para Israel. E obrigado a todos, pessoal. Eu vim fazer essa comparação de hoje entre esses dois irmãos.